Sobre sexo, pornografia e santidade. Como assim nós vamos falar? Pastor fala sobre isso, cristão fala sobre isso, na televisão a gente fala sobre isso. Claro que fala, né, pastor? Claro, obviamente. De tudo um pouco. A gente tem algumas pessoas que também querem fazer perguntas, pastor. Maravilha. Então, posso começar então? Faz a primeira pergunta aí, gente. Olá, sou Roberta de Belo Horizonte. Eu gostaria de dicas de como ter um namoro santo. Como ter um namoro santo? Primeiro, o que é santidade, né, pastor? Pois é, acho que a gente não pode reduzir a santidade a um ato, né? Santidade é um todo, é essa transformação que você, quando você é recriado, né? Então, certamente, quando você vai desenvolver essa santidade, essa mudança que você recebe na cura na alma, essa cura dos seus traumas complexos, né? Essa transformação do velho homem, ou essa crucificação do velho homem, né? E esse velho homem ser crucificado a cada dia e o novo homem ser ressurgindo. Então, o que você fazia antes, se mentir, não mente mais, se roubar, não rouba mais. Então, essa santificação, esse processo, né, de santidade. Agora, ter um namoro santo é só você dar consequência naquilo que você entende que é a santidade de Deus. Porque às vezes as pessoas entendem que namoro santo é não ter relação sexual. Vai muito mais além do que isso, né? Vai muito mais além do que entende em respeitar o outro, de amar o outro e amar a si mesmo. Né? Porque se a gente vive na lei da semeadura. Se você semeia insegurança no coração do outro, você vai colher isso. Né? Eu acho que é legal a gente ter a oportunidade de falar, porque nós tivemos um namoro assim. Foi. Né? Buscamos ter um namoro em santidade. Nós namoramos 1 ano e 3 meses antes de nos casar e nós optamos por ter um namoro a 3. Eu, o Léo e o Espírito Santo. Isso. Né? E nós tínhamos um voto, né? Mas o namoro santo não quer dizer que a pessoa não pode se beijar. Nós tínhamos um voto, demos o nosso primeiro beijo no altar. Por quê? Porque nós entendemos que se a gente começasse a se tocar, encostar, essas coisas assim, a gente poderia desvirtuar e a carne poderia falar mais alto. Então, para que o espírito fortalecesse, nós evitamos. Cada um sabe do seu limite. Cada um sabe. Tem gente que é o olhar, né? Mas também se eu tivesse com alguma roupa, que em algum momento o Léo pudesse sentir ali, ficar atraído, ele poderia ter a liberdade de falar, ó, Carol, muda de roupa. Porque o nosso objetivo era, depois que eu encontrasse com você, a gente sair mais apaixonado com Jesus. Acho que a questão da defraudação, isso tem que ser bem... Acho que a comunicação é tudo na relação. Quando você tem uma comunicação bem aberta, uma comunicação transparente e madura, então não tem por que, então, não falar a respeito de defraudação. Eu acho que isso não é falado e o namoro tem que se aproximar de Jesus de fato, tem que te elevar cada dia mais para Deus. Então, já que você falou de defraudação, tem uma pergunta ali, ó. Vai lá, pode perguntar, Vanessa. Muito fala-se em defraudação. O que isso significa? Significa você despertar um desejo que não pode ser suprido naquele momento. Sim. Então, se você está se relacionando e você desperta esse desejo, que só pode ser suprido no casamento, então você não pode ser suprido naquele momento, então você defrauda. Você desperta e você vai e não sacia aquele desejo, então você é defraudação. Por isso, a questão da comunicação na relação. Olha, essa roupa aí me defrauda, então vamos mudar. O que a gente quer dizer, gente, bem claro? Você está me provocando tesão, você não pode satisfazer o meu desejo, porque eu não posso ter relação sexual com você antes do casamento. Isso é defraudar. Você provocou o outro e o outro não pode suprir aquilo, porque se vocês estiverem em relação, vocês estão pecando. O casamento é uma proteção para isso. Então, você provocar o outro é defraudar, né, pastor? Isso aí. De uma maneira bem clara para ninguém ficar na dúvida e achar que não, isso não é defraudação, não. Quando você coloca aquela roupa, menina, para provocar o homem, isso é defraudar. Toma cuidado. Toma cuidado com o que você veste, toma cuidado com o tamanho do seu decote, toma cuidado com se a roupa está muito justa ou não. Isso você pode estar defraudando, pecando contra o Senhor. E você pode fazer perguntas. Eu estou com o WhatsApp aqui no 31 98402 9756. 31 98402 9756. A gente está falando aqui com o pastor Leozão, que é o líder do Ministério de Jovens Adultos, sobre sexo, pornografia e santidade. Pastor, tem mais perguntas também chegando. Existem muitas mulheres envolvidas em pornografia também. Ou é coisa só de homem? Não, hoje não. A gente vê várias mulheres hoje presas em pornografia.
tornou uma coisa tão geral e à medida que a mulher foi se igualando ao homem, então teve essa abertura também de se envolver em pornografia. Então já liberou a geral, hoje é homem, mulher, a coisa deu essa liberalidade aí, né? Então hoje tem várias mulheres certamente presas, né? Com certeza. Presas nisso, né? Com certeza, escravas, né? Escravas. E esse processo de sair da pornografia, qual seria a dica que você deixaria? Eu acho que, primeiramente, acho que tem que entender que é um erro. Né? Entender que é um erro, que não está edificando em nada, e depois trabalhar as raízes. Se necessário for, procura uma terapia, né? E também passa pelo discipulado, de uma libertação também espiritual e certamente também emocional. Porque Sim. Você pode criar um vício, né? Apesar da libertação, mas de repente vai precisar ir de uma terapia emocional, com certeza. Agora, o primeiro ponto é entender que aquilo que é errado. E é interessante falar também, muitas pessoas às vezes acham, pornografia às vezes é bom para o casamento porque estimula. Não estimula não, tá? Prende, isso só atrapalha o casamento, a relação sexual do casal fica completamente contaminada. Fica contaminada dependendo de você abrir uma brecha. Com certeza, porque amanhã ele vai procurar outro para ser estimulado. É isso aí. Outra pergunta que chegou também, pastor, por que masturbação é pecado? A masturbação é pecado porque é uma satisfação totalmente solitária. Né? E o que Deus deu esse prazer também do céu é a questão de ser feita a dois. Então, quando você masturba, ninguém masturba pensando em alface. Isso. Então, por isso que esse negócio é solitário. Então, não é por aí. A relação é justamente a dois. Então, você tem esse prazer totalmente individualista. Algo egoísta, ele é egoísta, né? Então, o que é egoísmo, certamente não faz bem. Há uma manipulação de maneira egoísta do seu próprio corpo para uma satisfação sua, sendo que Deus fez isso com um objetivo muito específico. A dois. E agora tá chovendo de pergunta aqui. 319-8402-9756, falando sobre sexo, pornografia e santidade. Pastor Laelzão, líder do Ministério Jovens Adultos. Como lidar com essa enxurrada de informações, pastor, sexualmente maldosas que o nosso cérebro recebe durante o dia? Bom, a primeira coisa, a Bíblia diz que você deve renovar sua mente pela palavra. Sim. Hoje em dia as pessoas quase não têm um tempo assim adequado para a leitura da palavra. Se você tem essa leitura da palavra, não é leitura superficial, não. Essa busca da leitura. Sim, de qualidade e quantidade, isso, né? E você absorver a palavra, então certamente você começa a blindar a sua mente e ter uma renovação da mente. Quem fala que a respeito do capacete da salvação. Sim. Você vai aprender a lidar com esses acertos que você recebe, nos pensamentos que vêm, e para você rejeitá-los. A Bíblia diz, sujeitai a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Certo. Então, esse sujeitar a Deus é sujeitar o que a palavra de Deus diz, a absorver a palavra, como diz no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, traz cura. Então, o ponto fundamental é renovação da mente através da palavra, para não entrar nesse formato que o mundo apresenta. Gente, tem muitas pessoas mandando mensagem. Coloca seu nome, o nome da sua cidade. Tem uma aqui. Bom dia. Existe homem que não veja pornografia, pastor? Existe, ué. No nome de Jesus, meu marido. Nossa, se vê. Ai. Existe, existe sim. Tá aqui sentado, filho. Porque se vê vai dar problema. Existe. Tem homem que com certeza, tem né? essa compreensão que aquilo não vai edificar, né? Ele entende que lá só vai trazer um distanciamento da vida espiritual dele com Deus, certamente. E tem condições de viver assim. E até vícios, né? Eu já compartilhei, antes de me converter, né? Eu tinha o vício da masturbação. E quando eu conheci a Cristo, eu descobri que aquilo era pecado. Aquilo entristecia o coração de Deus. E eu que tinha um hábito constante de fazer isso, eu nunca mais fiz. Porque nenhuma tentação que vem pra gente, pastor, ela é além das nossas forças. Certamente. Depende daquilo que a gente alimenta. Então, por mais viciado que você seja, se você começa, e quando eu conheci a Cristo, eu comecei a alimentar o meu espírito, a ler Bíblia, e aí eu fui vendo que o prazer que Jesus trazia era muito maior do que um orgasmo em um tempo tão rápido, tão pequeno, e a paz que Deus trazia era tão grande que eu abri mão de cometer pecados que eu fazia constantemente. Então, nós podemos sim, não é? Claro, é a questão de buscar, é a questão de priorizar, né? Aquele que você, a quem você quer agradar, né? Porque o pecado é uma questão de opção.
partir do momento que você converteu, o pecado é opção, Sim. né? É uma questão de escolha, com certeza. Pastor, tem pessoas perguntando aqui, muito bom dia, pecados sexuais em geral, eles são muito devastadores. Por quê? Porque primeiro deforma, né? Ela te desvaloriza, né? E quebra essa sua relação com Deus. Primeiramente, você peca contra Deus. Ataca na paternidade, na identidade, ataca... Não, tudo. Acho que o primeiro ponto é que você perde essa comunhão com Deus é quebrada. Primeira coisa. Porque as pessoas não pensam, em primeiro lugar, na comunhão com Deus. Sim. Porque se você perde a comunhão com Deus, você perdeu tudo. Céu de bronze, né? filho. Então, assim, o primeiro ponto é devastador, porque primeiro você perde a comunhão com Deus. Depois vai afetar você mesmo como pessoa, né? O seu valor, a questão do amor próprio. Então, né? É devastador quando você perde a comunhão com Deus, né? Davi falava no Salmo, Senhor, dai-me de novo a alegria da salvação. Então, quando você perde isso, acho que é muito devastador. Porque a gente só pensa numa questão emocional, mas o primeiro ponto que nós temos que pensar é na questão espiritual, que você perde essa comunhão com Deus e perde essa paz que é tão preciosa. Tem muitas perguntas chegando, pastor. Seguinte, meu namorado e eu, de vez em quando, nos agarramos demais, o famoso amasso, e ficamos mal, pedindo perdão. Mas, algum tempo depois, caímos de novo na mesma falha, no mesmo pecado. Estou confusa, nem sei se quero casar mais. Nem sei se meu namoro é de Deus. O que fazer? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é procurar alguém para orientar. Já está os dois envolvidos. Já nesse nível, procure alguém para dar orientação, né? Para ter um discipular em cima disso daí. E é claro, se você já está com dúvida, então pare, repense, ore, né? Crie um jejum nesse negócio aí, nessa relação, até para vocês também estar ouvindo aí essa voz de Deus. Agora, quem quer faz. Esse é o fato. Quem quer faz. Agora, vai e volta. Não, então, se quer, toma a decisão, toma a atitude e resolve esse negócio. E assim, tanto o seu namorado quanto você, nenhum dos dois estão de Deus, não. Os dois estão precisando de conserto, porque você não está respeitando ele, porque você vai prestar conta de Deus sobre a vida dele. E ele também não está te respeitando. Então é tempo de parar, abrir o olho, porque esse caminho aí é caminho de morte. Tem pergunta aqui, qual que é o peso espiritual, pastor, do sexo fora do casamento? Olha, o sexo fora do casamento, como qualquer outro, é a questão porque peca no corpo, né? Aí você peca no corpo. E você fica preso a essas dependências, esses laços, essa dependência, né? Então, à medida que você vai criando essas relações fora do casamento, é questão até do amor próprio, desse entendimento para com Deus, não é? Certo. Você está aí quebrando essa comunhão com Deus, você abre mão da relação com Deus para ter uma relação sexual. Então, é devastador, ele é destruidor, ele te quebra, pode trazer você muitas perde. consequências também, né? Claro. Quantas bastardias, filhos bastardos também que surgem dessas relações? Filho fora do casamento. A primeira coisa é quando você perde esse amor próprio, né? No sentido de não se respeitar mais. Né? Você quebra esse reduto aí de não se respeitar mais, então você vai devastando aí outras pessoas também. Tem muitas perguntas chegando, pode perguntar, aproveita que o pastor Leozão está aqui. Bom dia, o meu esposo passa muito tempo sem me procurar. Fico pensando muitas coisas ruins. Como posso lidar com essa situação que é muito difícil, pastor? Eu acho que a primeira coisa tem que haver um diálogo, uma transparência, ver o que pode ser feito, se caiu na rotina, ver como é que um pode alcançar o coração do outro e ver se há um desgaste nessa relação, como é que pode ser recuperado. A primeira coisa agora é o diálogo. Como que faz lidar com a pressão sexual que um namoro traz? A pressão sexual, como qualquer outro tipo de pressão, é você evitar, é ser estratégico. Né? Se tem a pressão maior, qual é o ponto que eu posso evitar? Né? Então, é evitar. Né? Se essa pressão está ficando forte demais, que um jejum, distancia. É só que Faz gente, alguns votos, quem quer, vale a pena, gente. Quem quer faz. Falar que não tem jeito, para tudo tem jeito, até para a morte tem jeito. É verdade. Vale a pena. Eu e o Léo, nós fizemos aí esse voto, 1 ano e 3 meses de namoro e temos 16 anos de casado e aquilo que você semeia, você vai colhendo, né? Com não certeza. É fácil, não. Então, vale a pena, invista aí. Pastor Leozão, lá de Timóteo, não consigo ter relação sexual plena com meu esposo, porque sei que ele vê pornografia de homens. Estamos com dificuldade no relacionamento. O que fazer? Aí o negócio está embolado, né? Acho que tem que chamar, conversar e pedir uma ajuda. Sim. Porque se já tem pornografia de homem, certamente tem alguma coisa distorcida, né? E certamente isso aí ela está magoada, ferida, né? Está se sentindo desvalorizada, por isso não tem essa completude. Né? Então, a questão aí do valor, ela fica pensando, isso certamente já
foi introduzido na alma dela. Por isso, a gente tem que ter uma ajuda aí, certamente tem que pedir uma ajuda. Pastor, lá de Recife, né, a gente comentou, mas eu vejo assim que nessa pergunta aqui há um pequeno desespero assim desse jovem. Ele falando o seguinte, ele é da Bahia, escreve, Benjamin de Recife. Seguinte, ele disse assim, como se livrar desse maldito vício da masturbação que atinge todos nós jovens? Ou seja, então ele deve ter vários amigos também que estão vivendo esse maldito vício da masturbação. Eu acho a primeira coisa, a gente tem que chegar e assentar e conversar. Me lembro, a gente estava um caso de um rapaz com problema de masturbação, mas a raiz era a rejeição. Então ele satisfazia a dor da rejeição nessa masturbação. O gozo, então, da masturbação trazia para ele, diminuir essa dor da rejeição. Então a questão é sentar e saber o que leva ele a esse ato e também, claro, um discipulado vai ajudá-lo com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.